Boa noite, boa noite. Eu sou o Rodolfo. Vou abrir o nosso terceiro encontro deste evento, num projeto que se chama Contemporaneidades em Danças de Salão, Palestras, Oficinas e Publicação Escrita. É um projeto que foi aprovado pela Lei Aldir Blanc, de Santa Catarina, com apoio do governo federal, do governo estadual de Santa Catarina, pela Fundação Catarinense de Cultura, é isso? E que nos possibilitou aí a publicação de um livro, convidando algumas autores e alguns autores de diferentes regiões do Brasil, e realizando esses encontros, né, essas conversas com quem participou aí dessa escrita, né? Foi um projeto em tempo recorde, porque era um tempo curto que a gente tinha para fazer o livro, mas deu certo, pelo menos até aqui está dando. E agora a gente tem a conversa aí com o Alisson, que vai falar um pouquinho sobre, enfim, tudo que ele quiser falar e sobre o capítulo dele. Bom, eu sou Rodolfo, sou um homem branco, estou de óculos, atrás de mim tem um sofá com uma rede, umas bonecas da minha filha. Sou uma das pessoas que organiza o projeto e vou estar aqui acompanhando vocês, tá? Então, vou passar a bola para o Lu e depois a gente passa para o Alisson para ele começar. Oi, sou o Luiz Gabriel, sou um homem branco, estou com uma barba não muito comprida, tenho sobrancelhas bem grossas, estou de fone de ouvido e uma jaqueta azul escura, marinha, assim. E é muito bom estar com o Alisson aqui. Achei muito do como a gente compôs esse projeto em tempo recorde, assim, né? Foi ligar para os amigos, assim, né? Tipo isso, assim, ver as pessoas que estavam mais próximas, que são pessoas que nos marcaram, né? Nesse nosso processo de questionar os nossos fazeres, nossas práticas dentro desse meio maior da dança de salão. E compondo junto, né? Se nutrindo nessa busca de uma dança na direção do que a gente acredita. E o Casa 4, né, e o Alisson foram bem marcantes, assim, né, nessa nossa história. E com o espetáculo Salão, mas muito mais com isso, né? Com todo o afeto, todo o carinho, todas as danças nos bailes, foram encontros transformadores, assim, né? Que mudaram nossa forma de ser, nossa dança. E acredito muito, nossa, não acredito, eu sei, né, da potência desse trabalho artístico deles, de fazer isso, assim, de tocar o coração das pessoas e semear essas outras danças possíveis, esses outros mundos, outros lugares de estar bem juntos no mundo. Então, Alisson, muito bom te ter aqui para a gente conversar um pouco mais e deixar registrado isso dentro do projeto também. Boa noite, gente. Eu sou Alisson George, sou um homem de pele branca, tenho cabelos pretos, barba também de pelos pretos, e estou usando um óculos de armação preta, usando uma camisa cinza de capuz, apesar que o capuz não está na minha cabeça, está só solto das minhas costas, e atrás de mim tem uma parede feita de revistas em quadrinhos. Eu também estou muito feliz e empolgado de estar aqui com vocês. Como o Gabriel falou, foi nessa correria, né, na coisa assim, em cima da hora, vamos e vamos colar e vamos fazendo. Inclusive, é em um momento que eu estou muito louco, então, enfim, as demandas estão... Mas rolou, saiu, está saindo, ainda bem, e que continuemos fazendo as coisas na correria ou com mais calma, que a gente nunca pare de fazer. Eu acho legal também vir depois dos meninos, porque os meninos falam de uma questão muito importante dentro da construção do que é o coletivo, né?
é um embate do que os meninos trazem, do machismo, junto com a ideia do que o machismo causa, né? Não somente o machismo, mas aí vem em conflito trazendo questões de homofobia, transfobia, enfim, vários outros fatores. Uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar é que o coletivo Casa 4, ele iniciou, né, a partir de homens gays, e aí ele vai mesmo meio que, não sei se é a palavra mais ideal, mas tipo, meio que evoluindo, tentando atingir outros públicos. Hoje, nos últimos tempos, a gente teve uma mudança aí de participantes dentro do coletivo, então não somos mais 5, não somos mais 6 como éramos antes, agora somos 3, e estamos com 2 pessoas convidadas super queridíssimas nesses últimos projetos que a gente tem feito de apresentações, né? Que é um homem gay também e uma pessoa não binária. E aí, apesar do coletivo nascer dessa perspectiva de homens gays e trazer o nosso lugar de fala, a ideia é pensar nos corpos invisibilizados dentro desses ambientes, a partir do nosso lugar de fala, sabe? É a partir de criar possibilidades de falar do homem gay, afeminado ou não, bruto ou não, trazer também outros corpos, abrir esse discurso para outros corpos também, né? Enfim, eu vou falando as coisas aqui e aí depois eu espero que venham umas perguntinhas para a gente dar um gás, assim. A construção, e aí já falar para todo mundo ter a curiosidade de ler depois, quando estiver devidamente publicado e divulgado o livro, a escrita é basicamente falando dos percalços do caminho dentro do coletivo, sendo um coletivo independente. A gente chama de coletivo independente porque ele é independente de qualquer coisa, os bailarinos pelos bailarinos e cada um se virando no dia a dia, né? Tanto que, tipo, o coletivo não é a nossa principal fonte de renda. Então, é um dos motivos também que a gente fica numa luta sempre muito grande com essa relação de produção, de criar, de fazer montagem. A gente tem 2 espetáculos, os 2 espetáculos foram sempre nessa perspectiva, né, de caçar um horário em comum de todo mundo para que a gente consiga criar e aí que a gente consiga desenvolver, articular as coisas juntos. E aí muita coisa que não dava para reunir todo mundo, a gente reunia 2 ou 3, e aí por isso que tem muitas cenas também que são divididas dessa maneira, né? Então a gente criava cenas com quem podia estar naquele momento. E aí a gente ia costurando no processo. Trazer essas questões do homem gay, né? E que pode ser, como a gente diz lá, né? Corpos viados, afeminados, fechativos, brutos e mais um bocado de coisa. Ele pode ser muita coisa e a gente não vê esses corpos diferenciados com tanta frequência nos ambientes de dança de salão. Se a gente vai no baile ou se a gente vai numa aula, a ideia, quando as pessoas chegam, por exemplo, numa aula, querer esse lugar de o homem vai conduzir e a mulher ser conduzida, porque tem aquela imagem do filme, porque tem aquela imagem do programa de televisão, porque tem aquela imagem, enfim, já construída dessa maneira.
falando de mim, assim, né, especificamente nessa ideia de construção, há um tempo a gente vem pensando em quebrar a cabeça mesmo para pensar em novas articulações dentro do ambiente artístico cênico, que é o que o coletivo Casa 4 se propõe, né? A gente está em transformação o tempo todo, então a ideia é que a gente possa se transformar e propor a transformação nas pessoas a partir do espetáculo, a partir da cena. Então, desde o primeiro momento, muitas pessoas também classificam o nosso primeiro espetáculo, que Luiz Gabriel falou na reunião anterior, no encontro anterior, o espetáculo Salão como um espetáculo rapadura, que ao mesmo tempo que ele é doce, ele é duro. E aí eu vejo muito nesse lugar educativo o espetáculo, sabe? É tipo de chamar aquela pessoa que odeia viado e dizer assim, ô, B, estamos aqui. E aí, de uma forma carinhosa, contar essa história. E aí, tudo isso não de uma forma romantizada, né? Tipo, colocando flores no meio do caminho. Mas de uma forma... enfim, sabendo levar uma conversa para chegar ao público. Apesar da escrita ser mais sobre salão, vou falar um pouquinho também de Mi Brega, porque Mi Brega surgiu por conta das coisas que a gente foi questionando em salão. Salão, a gente vem trazendo relatos de microviolências, e aí microviolências, enfim, toda hora eu vou falar de algum termo assim, né? Tipo, microviolências, a gente não dá para, tipo, classificar em nível, né, as violências. A gente chama de microviolências considerando violência física. E aí, às vezes, inclusive, como agora, eu me passo e falo assim também, microviolências. Mas, enfim, violências que foram vividas em graus diferentes em cada um dos dançarinos. E aí a gente traz esses relatos dessas violências. E aí, costurado de várias maneiras no espetáculo, o espetáculo está disponível no YouTube, vão lá assistir, coloca lá Salão Coletivo Casa 4, Sesc, que vai aparecer, que foi a apresentação que a gente fez no final do ano, em uma transmissão ao vivo, então tá lá disponível, vão assistir. E aí eu esqueci o que eu estava falando. Lindo isso. Pronto, dos discursos. Dos discursos para a gente chegar em Mi Brega. A gente fez apresentações em algumas regiões do Brasil, e aí especificamente no norte, em Manaus, a gente recebeu um processo judicial por conta do espetáculo que a gente apresentou, que foi Salão. Na verdade, não foi a gente que recebeu o processo judicial, né? Foi o evento que estava levando a gente, mas por conta da nossa apresentação. E aí, a promotoria, eles fizeram um texto, assim, sabe? Tão lindo, tão lindo, assim, tipo... Que porra é essa? Aí foi no Festival Mova-se, em Manaus. A gente dançou no Teatro Amazonas. Então, foi uma apresentação com muita gente, mais de 700 pessoas. Um teatro super incrível. Foi o maior teatro que a gente já dançou, assim. Super incrível mesmo, com o pé direito enorme, foi onde a gente mais rebalançou com aquela corda, foi super incrível. Mas, enfim, a gente recebeu esse processo judicial e aí a gente começou a levantar mais questionamentos sobre o fato de apresentar afeto entre homens gays em cena. E, lógico, costurando com a dança de salão, né? Pensando nos outros ambientes também, a gente participou de alguns eventos especificamente de dança de salão, o Congresso de Dança de Salão Contemporânea, o Encontro de Dança de Salão, o Encontro Contemporâneo de Dança de Salão, enfim. E aí a gente foi pensando nessas construções
que se davam nesses espaços. Inclusive, esses espaços que já se propõem na desconstrução, como é que se dá, né, esse corpo, a presença desses corpos gays nesses ambientes, que na maioria das vezes são heteronormativos, quando estão. E daí a gente vem construindo Mi Brega Baile, que é o segundo espetáculo, a partir desses posicionamentos, tipo, por que que o afeto entre dois homens gays, ele é sempre mal visto e ele não pode ser colocado? E aí, por exemplo, a gente traz releituras de vários espetáculos e apresentações de dança, de televisão, ou de teatro, enfim. A exemplo de um duo que é feito entre um homem e uma mulher, de uma companhia de dança, que a coreografia é um beijo, e é o beijo do início até o final. E aí, essa coreografia especificamente, com esse homem, com essa mulher, o homem, inclusive, é gay, já foi apresentada em praça pública, já foi apresentada na televisão, em dito horário nobre, né? Em Fátima Bernardes, de manhãzão, assim. E aí, por que não rola isso entre dois homens? Por que a gente não vê isso nesses espaços abertos? E quando a gente vê, ou quando a gente tem, a gente recebe um processo judicial. Então, o segundo espetáculo, ele é todo construído nessa perspectiva também, de trazer as nossas vontades, de dizer assim, tipo, a gente quer ter um beijo e poder apresentar ele da mesma forma, com a mesma naturalidade que qualquer beijo. A gente quer ter o afeto entre duas pessoas dançando, seja uma relação de namoro ou não, a gente quer ter esse afeto com outro corpo. E aí, não necessariamente um corpo com a genitália diferente ou com a identificação de gênero diferente. Enfim, é isso. Eu acho que eu tô falando muito essas construções assim, né? É mais ou menos para dar a ideia de construção do primeiro espetáculo, do segundo, e de como a gente faz essa construção de um para o outro. Por que que a gente começa também, né? Eu não falei exatamente por que a gente começa. A ação que faz a gente começar, que foi um áudio, enfim, as violências, né, que sempre chegam para a gente. O motivo do início do coletivo Casa 4 foi por conta de uma violência direcionada à minha pessoa em um grupo de WhatsApp, que um profissional de dança daqui de Salvador mandou um áudio, naquela época que a gente não podia excluir o áudio, que a gente mandava no WhatsApp as mensagens, né? Mandou um áudio por engano em um grupo, e nesse áudio ele falava mal de Jocélia e de mim, dizendo que Jocélia nunca seria uma dama de excelência, que ela só sabia dançar comigo porque eu era viado, e aí falando várias coisas, enfim, descendo da gente em todos os sentidos, assim, né? E aí, isso dá um start em Marcelo Galvão, que convida a gente, né, eu, Jonatas e Guilherme, para dar início a essas pesquisas para a gente construir o espetáculo a partir dessas histórias, né? Essa história especificamente que dá o pontapé, ela não vira um relato para dentro do espetáculo, mas a gente traz outros relatos da vida da gente dentro dos ambientes de dança de salão no espetáculo. E aí é isso. A partir disso a gente vai vivendo, a gente tem muito amor e carinho por essas redes que foram criadas e têm sido fortalecidas e têm se ampliado também, que, enfim, é tudo por conta do coletivo, né? Então, o coletivo faz a gente acessar outras pessoas que também estão pesquisando outros caminhos de dança de salão. E aí a gente faz
outras pessoas terem essa perspectiva do homem gay, a partir do que a gente traz de relato, e a gente também, enquanto homens gays, ter acesso a outras pessoas contando outras coisas. E aí a gente vai se fortalecendo. Acho que é isso. Vocês querem falar alguma coisa? Se vocês quiserem perguntar, se vocês quiserem só comentar algo. Eu queria fazer uma relação com... eu e o Luiz, a gente dança na grão, né? Dançava, né? Não sei, eu agora sou mais um pendulicário do grão do que outra coisa. Mas, mas a gente tinha um espetáculo que chamava Moebius, né? E aí tinha uma cena que eu dançava com o Gabriel, um trecho assim, né? E também no espetáculo a gente usa hakamas, que é aquelas calças bem largas de artes marciais, tal. Umas calças tipo saruel gigante, assim. E Do pantalãozinho Aikido. do Aikido, é. E também usa saruel e outras coisas assim, né? E assim, tipo, no processo do Moebius, pelo menos naquele começo, nunca foi uma questão assim, tipo, nunca, a gente não era uma questão que a gente discutia, né, sobre os pares serem sempre casais, até porque os pares geralmente eram casais, assim, né, eu e a Cláudia, o Gabi ali e tal. E aí, nessa cena, eu dancei com o Gabriel e isso veio naturalmente no processo do espetáculo, né? Não foi uma coisa assim, vamos colocar duas pessoas do mesmo sexo dançando. Não tinha essa questão, né? Ela veio pela pesquisa do processo mesmo, pelo processo de pesquisa. E aí eu lembro quando a gente estreou, que uma das primeiras coisas que eu ouvi quando eu desci da coxia foi: ai, que linda a cena gay. Aí eu fiquei pensando, tá. Tipo, eu não me incomodei com o que a pessoa falou, mas me incomodei por ela falarem, entendeu? Tipo assim, tipo, que comentário idiota, né? Eu pensei, não pelo comentário, mas por a pessoa, pela única coisa que ela tem para me dizer sobre o espetáculo foi, ai, vimos dois homens dançando, né? Que inovador, né? Tipo assim. E isso é uma grande questão, assim, né? E eu lembro também quando a gente foi dançar em Blumenau, que é a cidade que mais votou em Bolsonaro aqui no Sul. E aí, uma das primeiras perguntas na plateia também foi assim, por que que a gente usava aquelas roupas? Eu não lembro, Luiz, da pergunta, assim, não sei se a pessoa falou, ai, por que vocês usam roupa de mulher, alguma coisa assim, mas teve algum tom, assim, sabe? Da pessoa questionar por que que a gente usava as roupas que a gente usava no espetáculo, assim, né? Porque, tipo, como assim, vocês estão dançando com calças largas, né? O que vocês querem com isso, né? Tipo assim. E assim, né? E não eram questões com qual o grupo trabalhava, né? Agora, e trabalhando isso abertamente, sendo esse o propósito propositivo do grupo, é muito mais tenso, né? É muito mais, né? Enfim, lembrei dessas passagens. Eu tô parando para pensar nos ambientes de baile, assim, dessa construção e desses retornos das pessoas, né? E aí de uma coisa que vai muito além só do homem gay. Enfim, é aquela coisa que eu falei lá no início. A gente fala o coletivo Casa 4, eu digo a gente, o coletivo Casa 4, a partir do lugar do homem gay, porque, tipo, é o nosso lugar de fala, né? Onde a gente está. Só que aí a gente vê, quando a gente diz assim, né? A ideia é ampliar o discurso, mesmo a partir do nosso lugar de fala, porque a gente vê a ausência de vários corpos. Vários, 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 vários. E, por exemplo, a gente praticamente não tem corpos transexuais dentro dos ambientes de dança de salão. A gente conta em uma mão as pessoas que a gente vê, assim, né? Em um grande cenário, digamos assim, que estão engajadas dentro da dança de salão de fato, né? Ou como profissionais, e até como praticantes mesmo. Pelo menos eu não conheço uma grande quantidade de pessoas transexuais, travestis que acessem esses ambientes. Teve uma época, em 2018, que eu estava com um espaço
E aí eu tive a possibilidade de montar uma turma LGBT, focada para esse público, né? E as pessoas não chegavam. E aí eu fiquei pensando, né, nessa ideia de afastamento. Muitas pessoas me encontram na rua e dizem, eu quero dançar, eu quero dançar. As bichas, né? Eu quero dançar, mas eu quero ir para ser conduzido. Falei, vai para ser conduzido. Ela, mas e pode? Sabe? Tipo, sempre fica aquela relação de medo. E será que eu posso ir para fazer isso? Será que eu posso fazer uma aula sendo conduzido? Ninguém vai tacar uma lâmpada na minha cabeça? Eu ainda vejo essa relação de medo muito grande, assim. Outros profissionais de dança de salão aqui em Salvador, digo aqui do cenário bem especificamente de Salvador, porque é o que eu vivo também, em escolas, apesar de terem essa vontade, demonstrarem de forma oral, né, verbalmente, não fazem. Por exemplo, tem uma academia de dança de salão aqui em Salvador que eu vou e aí, tipo assim, eu sou a pessoa que eu tô em todas as escolas, assim, catando, pulando de galho em galho e converso com todo mundo, falo com todo mundo. E aí danço com os meninos, assim, tipo, quando eu vou, eu danço com os meninos, chamo os meninos para dançarem. E aí a dona da escola já teve uma vez que chamou um desses meninos, que inclusive é bolsista da escola, para dizer para não dançar comigo, senão as pessoas iam achar que ele também era viado. E aí é muito louco como funciona isso na cabeça das pessoas, que tipo assim, gente, não encosta muito não, que é contagioso, viu? E aí depende muito de como é que essa outra pessoa recebe essas pontadas, né, que vem também de fora. Tipo, esse menino especificamente, ele falou, foda-se, desculpa, eu não sei se pode falar isso, mas enfim, deixa pra lá, não tô nem aí para isso, deixem falar o que quiserem, o que eu sou, o que eu deixo de ser, não importa para ninguém, quero dançar, quero aceitar a dança, a gente dança e tá tudo certo. Inclusive, esse menino é hétero, né? Enfim. Mas até os homens gays que estão dentro dessa escola se restringem a dançar com outro homem por conta dessas coisas, né? De relação de escola e tudo mais. Eu acho que eu tenho um privilégio muito grande, porque eu nunca estive associado diretamente a uma instituição, tipo uma academia ou uma escola de dança. Minha formação, eu comecei na FUNSEB, e aí eu fui dar aula também na própria FUNSEB, que é a Fundação Cultural do Estado da Bahia. Então, é uma relação com a escola que é pública do governo. Então, essa relação interpessoal não difere muito. Inclusive, também as pessoas que estão dentro dessa instituição são pessoas que têm uma formação e se propõem a ver a dança de uma forma mais robusta, né? Não olhar só para o meio da dança, mas olhar todo o redor. Então, acredito que muito por isso também foi mais fácil de acessar outros lugares e não se importar tanto com o que essas outras pessoas têm para alfinetar ou coisa e tal. Vou deixar o Léo falar. Vai lá, Léo. Não, primeiro eu queria eu comecei com o depoimento que essa tua última fala aqui, eu tô fazendo os react que tá, pronto. Eu quero dançar com o Alisson já desde 2016, tá? Falo para meus coleguinhas aí que o bagulho é antigo. Então, eu vou. Eu queria acho que o seu exemplo que você deu dessa escola, Alisson, acho que vai de encontro um pouco do que na outra mesa que a gente estava falando, que a Marina, né, perguntou sobre as mulheres, né? Eu fico pensando que sim, tem a distinção que essa estrutura machista, patriarcal, xenofóbica, transfóbica e gordofóbica e tal, ela exerce
sobre os corpos, né? Tipo, não é destituir os corpos das suas questões, mas é sobre os corpos. E quando não sei se as pessoas já assistiram o Casa 4, a potência artística, ela é tão forte que ela toca, mas em algum momento, quando está se aproximando, vai ficando pelo caminho por um monte de outras questões. Eu tenho a certeza absoluta que tem muitos homens héteros que têm muita vontade de dançar com o Alisson, que já viram o Casa 4, que já chegaram perto dele, mas vão sendo bloqueados ao longo desse desejo, dessa vontade, por toda, enfim, por essa gama de questões, assim. E isso me faz, né, refletir sobre, para a presença do Casa 4 como essa potência artística que alcança lugares. E daí eu vejo assim, né, o Casa 4 se apresenta, dá essa potência, daí que escola vai receber esse cara que foi tocado, falando especificamente de um homem hétero que foi tocado e vê esse desejo, que escola vai receber esse cara? Daí não tem a escola. Ou quando tem a escola, tem a dona da escola que faz um negócio desse. Daí, sabe, é uma batalha que é pesado demais. Contudo, no entanto, todavia, estamos aqui para, né, essa semana eu vi que eu acho que tem os aliados das causas precisam se organizar e se alinharem de alguma maneira com mais potência para a gente, para que o trabalho cênico do Casa 4 chegue numa escola, chegue numa sala de aula, que daí chegue numa prática, que daí vá no baile do meio-dia, e daí as pessoas, o cara tá lá dançando com outro cara e tá tudo bem, saca? Eu acho que é muito lindo, assim. Então, de novo, é um depoimento, porque não tem nada no que eu tô falando além de admiração e de que, sim, tudo que a gente vem fazendo é super importante para que a gente chegue, talvez, naquele ideal da Dirce, de a gente só dançar como o Luiz lembrou do espetáculo, que é bem isso, né? Eu só quero dançar, né? Que isso seja possível o quanto antes. É isso. Muito obrigado, Alisson, por você existir. Isso é bem real, tipo, o que você falou, tipo, de ter pessoas que querem dançar comigo, mas não se abrem para essa boa possibilidade de dançar comigo por ser um outro homem, e principalmente um outro homem gay. E aí eu digo isso de dançar comigo, mas enfim, acredito que exista essa relação com vários outros homens gays que estão na dança de salão e dançam no Brasil, por aí, no mundo, e pessoas que olham para esses caras assim, tipo, que foda, mas não vou lá. Não vou lá porque não posso encostar, não vou lá porque se me verem dançando, vão falar de mim e, enfim. Tem uma pessoa aqui de Salvador que eu sinto muito isso, muito, muito de verdade mesmo, que a gente dança, mas quando a gente dança, tem uma distância de 5 pessoas entre a gente. Assim, é um abraço que dá para 5 pessoas aqui. Tipo assim, eu tô garantindo que nada vai tocar em nada. Sabe? Eu sinto muito isso, não posso tocar nele porque ele tem um negócio ali no meio da perna. E aí, se tocar em mim, eu vou morrer. Tipo isso. E não é uma pessoa que dança bem, é uma pessoa que, quando tá dançando com outras mulheres, dança mais junto, não com outras intenções, né? Não querendo sexualizar a dança, mas dançam mais próximos de contato mesmo, né? De sentir a outra pessoa e não ter essa restrição, essa barreira por conta desse imaginário de ser menos viril porque estou dançando com outro homem ou porque estou mais próximo de outro homem. As pessoas vão achar que eu quero esse cara na minha cama porque eu estou dançando com ele. Enfim. É muito louco, porque ao mesmo tempo que eu tento não julgar, aí eu julgo, porque é uma construção que foi normalizada
Então, muitas pessoas ainda veem isso de uma maneira normal, e dançar com outro homem já é uma evolução super, assim. E aí, aproximar essa pessoa é um outro entendimento para poder fazer essa pessoa chegar nisso, acho que é um outro rolê já. E aí eu fico, tipo, pensando como articular esses pensamentos nessas pessoas que já acessaram esse lugar de, tipo assim, Sim. começou a escalada, já tá uns 2 centímetros fora do chão, mas ainda falta 5 para chegar em cima do muro e pular para o outro lado. Também não querendo dividir, né, como um lado certo e um lado errado. Só, enfim. E acho que é isso. Lu vai falar? Sim. Que eu acho que é bem, acho que isso toca bem no ponto mesmo do que eu acho maravilhoso no trabalho de vocês, que eu falei na minha primeira fala ali, né, de como vocês me transformaram também, assim, porque eu acho que é o lugar da arte mesmo de ajudar a criar esses outros afetos, assim, essas outras formas de estar no mundo, assim, que é, por exemplo, né, no espetáculo eu consegui olhar com empatia para a experiência de um homem gay, né? Eu, tipo, talvez eu tenha pessoas que assistiram o espetáculo, salão, que nunca pararam para ouvir qual é a experiência mesmo, né? Que acham que é isso, que é só dançar, tá bom para todo mundo. E aí tem lá, pô, esse já é um ponto, né? De eu ter esse olhar de empatia com a experiência de alguém que está sofrendo essa opressão ali no meio da dança de salão. Mas tem esse outro que é um lugar de achar dentro de si, por exemplo, um lugar de estar abraçado pertinho com outro homem, com outro homem, ponto, ou com um outro homem gay. E eu sinto por mim mesmo, assim, como, por mais que eu, pô, já tô nesse caminho de desconstrução há muito tempo, que foi muito no contato, na amizade com vocês, isso foi também dando esses passinhos que você tá falando, sabe? De chegando mais perto e tá tudo bem, assim. Então, acho que o papel da arte e da dança de salão, enquanto um campo da arte, assim, de ajudar a construir esses outros afetos, sabe? E aí o salão como um lugar de arte também, não só o palco nesse sentido, sabe? A gente experimentar na liberdade do salão outras formas de estar em relação que podem nos inspirar também para pro fora da arte, né? Vida e arte como algo próximo, assim. E eu senti muito na minha experiência de conhecer vocês, de começar a dançar com vocês. Como o Rodolfo falou, né? A gente já fazia bastante isso sem tocar na questão de sexualidade, né? De opção e tudo mais. Então, para a gente dançar com outro homem não era nunca, né? Deixou de ser uma questão há bastante tempo. Mas tem uma diferença. Enquanto na minha experiência lá atrás tinha uma diferença quando eu abraçava um homem gay, sabe? Eu sentia isso, assim, e talvez para muitas pessoas tem isso, né? E como que o salão tem esse potencial transformador de eu experimentar isso? Não, agora eu vou abraçar, ter essa dança e ver que tá de boa, não existe, né? O que temer ali, né? Então, acho que eu queria trazer isso, assim, do potencial transformador da arte, né? Que eu acho que é o mais óbvio do que a gente convidou vocês aqui para falar da cena, né? Com esse potencial de semear essas outras formas de ver e de se relacionar, mas também do salão, de cada dança, né? Como um pequeno ato de arte que a gente se experimenta e vê essas outras possibilidades e constrói outras formas de, pô, tá tudo bem, tá assim, né? E isso, assim, da experiência com vocês é muito forte para mim e é com certeza para todo mundo que circunda vocês. A fala do Luiz me lembrou uma coisa, eu tenho um pouco de idade, então eu lembrei de uma coisa que aconteceu, inclusive, aí em Florianópolis, que foi o primeiro start que me deu sobre essa coisa da arte também, para não cair em ciladas aqui das palavras, né? Produto cultural,
espetáculo, arte, cena, né? Tem várias questões. Eu queria pontuar enfatizar a distinção e a potência da Casa 4, porque cenicamente não é uma novidade. Contudo, a potência e a intencionalidade é muito distinto, por exemplo, dos nossos colegas, muitas aspas, amigos da Mimos, porque já existiu em alguns trabalhos, e isso também já fica a dica aí para um trabalho acadêmico aí de alguém que tiver fôlego, mas cenicamente, artisticamente, tão potente quanto os trabalhos que já foram produzidos pela Mimos, este lugar específico da dança de salão entre dois homens sempre foi um lugar de piada, de vexatória, a parte engraçada do espetáculo, nunca se tratou cenicamente, artisticamente, com a devida profundidade, e assim, nem dá para comparar o trabalho, porque a Casa 4 é infinitamente mais, tem muito mais envergadura. Mas isso é um dado importante, que também é esse lugar da arte com uma visibilidade assim considerável, com uma história cênica, né? A gente assistia a Mimos aqui a primeira vez em 98, então assim, são décadas do que também foi dito na outra mesa, que também reforça esse tipo de coisa. Então a arte também está nesse lugar perigosíssimo de ficar reforçando umas lógicas que, né, na proposta desse livro maravilhoso e desse projeto, não tá caminhando com a contemporaneidade. É tipo uma apropriação de um tema que vende, e eu coloco ali com bastante leviandade, né, eu vi isso no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, por exemplo, assistindo a Mimos, e falei, puxa, que, né, mais uma oportunidade que se teve de tratar o assunto com a devida importância, e mais uma vez, né, foi tratado de um jeito que só reforçou as coisas que não são legais. Então a gente também tem que estar atento, que não é só porque a arte que é legal, tem algum tipo de compromisso, né? E eu lembrei especificamente da Mimos aí, acho que tem uns 5 espetáculos que é a mesma coisa. Quando acontece do mesmo jeito. Então fica aí o meu amor e a minha reverência ao trabalho artístico da Casa 4. Quer falar, Alisson? Ou eu posso ir? Não, pode ir. O que eu ia falar ficou um pouco lá para trás, mas eu vou falando e vai voltando. Assim. Mas existe uma coisa que alguém uma vez falou isso, né? Não fui eu, e é uma coisa que eu sempre penso assim, o como existe um profundo ódio, né, com relação às mulheres, que aparece justamente nesse lugar de o medo que eu tenho de ser visto naquele lugar, naquele papel, naquele nananã. Então, tipo, tem um pouco de um medo de gostar, de sentir prazer, tipo assim, então eu me afasto disso porque eu evito sentir prazer, por exemplo, dançando com outro homem, eu tenho medo de sentir, tenho medo de que seja bom, tenho medo de que seja afetivo, então eu me afasto. E, ao mesmo tempo, tenho um profundo ódio, porque se de repente eu gostar, eu passo a ser outra coisa, né? Então agora eu passo a ser mulher, por exemplo, né? Nesse lugar mais escrachado, assim. Então, tipo, então eu não posso porque não posso dançar com outro homem porque eu posso sentir prazer, não posso dançar com outro homem porque eu posso gostar, e se eu gostar, eu passo a ser mulher. Tipo assim, né? Entende o que eu quero dizer? Tem um profundo ódio com relação a esse lugar afetivo que a gente considera que não é do homem, que a gente considera que, né, enfim, a gente não, né, é nesse contexto todo maior, assim, né, e teve um momento que eu estava falando sobre isso, na distância ali, né, do guri dando a distância contigo e tal, e aí esse lugar do guri dando a distância ali contigo, essa percepção, eu acho ela muito importante, na verdade, porque eu tive, por exemplo, uma turma de dança em que
em que eu trabalhava sem contratos, né? A ideia era que todo mundo fizesse tudo, tal. As pessoas pagavam por 1 hora de aula, mas tinham 3 horas, e isso fazia com que eu pudesse trabalhar o que eu quisesse, porque tinha um momento da aula que elas já não estavam mais pagando sobre, então elas estavam ganhando, e se elas estão ganhando, elas não, né? Enfim, tinha um pouco essa brincadeira, assim, né? E aí tinha um aluno que era massagista tantra, né? Então ele fazia massagem tântrica nas mulheres e nos casais, eu acredito que nos homens também, porque um pouco da filosofia de desconstrução de gênero é bem presente, né? Na filosofia tantra, se eu posso dizer assim, não sei. E aí o engraçado é que ele era, mas dentro da minha aula ele fugia de dançar com outros homens e só dançava com as mulheres, principalmente sempre tentando cumprir o papel dele de condutor. E aí eu fiquei pensando, por que que dentro, né, da tua filosofia ali o toque não é sexualizado, né? Não é nesse lugar que a gente critica, mas aqui dentro da minha aula de dança de salão né? Então, por que que esse aluno ele se afasta de ti e se aproxima da outra menina? Tipo, da menina ele se aproxima, né? Por que que ele é carinhoso com ela? Será que não tem aí também uma questão de tipo assim, inconscientemente, ou pelo menos internamente, sim, ele tá tirando casquinha, sim, ele tá se passando, sim, ele tá assediando as meninas com quem ele dança, e por isso ele não consegue ser afetivo contigo, porque o afetivo dele é validado para quem tá assistindo, né? Ele ser carinhoso ali com a menina, tudo bem, é só dança, né? Mas internamente não. Internamente talvez ele esteja assediando ela, sim, igual talvez esse cara fazendo massagem tantra, sim, esteja se realizando seus desejos sexuais. Eu tô sendo bem displicente aqui na minha fala, tá? Eu espero que a gente corte essa parte do vídeo depois, porque, né, tem muitas questões aí com as quais eu não dou conta, né? Tantra e etc. Mas entende o que eu quero dizer, né? Essa coisa do medo, essa coisa do velado, da sexualidade velada, essa coisa de não querer assumir esse papel ali, e também de mentir sobre, a dança é só dança, isso os caras, né? Mas aí quando vai dançar com outro cara, não consegue que a dança seja só dança, né? Enfim, várias questões transversais aí. É, eu tô viajando nas coisas que vocês estão falando aqui. A Camila quer É, falar. e eu tô anotando um monte de coisa aqui, só para falar para vocês. Mila, vai lá. Se você quiser falar, Alisson, fale aí. Não, eu só queria dizer mesmo que eu tô pirando aqui com as coisas que vocês estão trazendo, que são algumas discussões que eu estava tendo essa semana com o meu orientador, que ele tá querendo que eu escreva um negócio, e aí, tipo, falei, gente, muito disso que a gente tá falando, né, dessa relação. Aí eu tô aqui pirando e escrevendo um monte de coisa também, refletindo sobre essas ideias que a gente está trocando. Vai lá, Mila. Quem é seu orientador, amigo? Só para eu Lucas, saber. Valentim? Massa. Eu ia falar de outra coisa, na real, mas aí quando o Rodolfo começou a falar, me veio a importância de reforçar esse lugar da incoerência, né? Que às vezes a gente cai, assim, sendo os sujeitos que somos, sendo as identidades rodeadas de várias questões, inclusive privilégios, né? Acho que esse lugar que o Rodolfo está trazendo é muito um lugar do privilégio, assim, né? Do eu posso atuar com a violência porque eu tenho o privilégio de ser o violentador e isso ser legitimado, e é por isso que eu violento, porque a violência que eu exerço, ela é legitimada. E às vezes, né, na verdade, quase sempre, assim, tipo, teve um momento aqui da sala que era eu e mais 5 homens. E aí, hoje, tipo, são vários homens brancos falando, e aí eu acho sempre muito engraçado, assim, eu fico sempre rodeada de incômodos, e fico pensando Fiquei me perguntando, assim, para quem que essas pessoas estão falando, assim, percebo que para mim, né, sendo quem sou, fica nítido, assim, em alguns lugares, fica nítido, na verdade, ver o lugar dessas pessoas na roda da fortuna, assim.
sendo uma pessoa que, enfim, sofre várias violências por corpos masculinos nesse espaço que é a dança de salão, né? Enfim, infinitas violências. E aí eu fico pensando nesse lugar da, como é que é a palavra? Que é cínico, né? Um pouco, assim, chega a ser cínico às vezes. Mas, enfim, não sei se eu dou conta disso também. Gostei quando o Rodolfo falou, tem tal coisa que eu não dou conta. Eu falei, talvez sejam incômodos, mas não necessariamente eu vou dar conta de explicar, e não que eu tenha que explicar também. Mas o que eu queria falar mesmo é outra coisa, de outro assunto, tem a ver com uma coisa que vocês estavam falando um pouco mais antes, assim, na conversa, que tem a ver com essa potência da dança de salão contemporânea, sei lá, com uma comunidade, mas da própria dança de salão com uma comunidade que tem várias esferas, assim, né? Tem essa esfera do baile, que é esse lugar do baile, eu ia usar social, mas todos os lugares são sociais, né? Mas tem o lugar do baile, tem o lugar da sala de aula e tem o lugar da cena, assim, né? E eu acho que o lugar da cena é um lugar que a gente, quanto artista da dança de salão, ainda está lutando para conquistar também, para se firmar como artistas da cena, assim, tipo, a dança de salão como uma linguagem que está no palco, que constrói narrativas e diz muito, assim. E eu acho que é sempre muito interessante a gente pensar nessa rede que é a dança de salão e da importância desses pontos dessa rede agirem juntas, assim, né? Então, como a ação do Casa 4 na cena, ou a ação de outras pessoas, a minha ação na cena, cria uma realidade que se fortalece a partir da outra realidade que é criada pela realidade da cena, do Alisson como professor, da Camila como professora, enfim, não sei direito, não conheço todos vocês, assim, para ser sincera, mas não conheço o trabalho, né, de todo mundo. Mas aí essas ações, assim, essa rede que vai se engrandecendo, né? Então eu sinto que é um pouco que o trabalho da cena valida o trabalho da sala de aula, que valida o trabalho do baile, que valida, enfim, no final é tudo um trabalho de base que precisa acontecer em todos esses espaços, assim, né? Então, para mim, como artista da dança de salão, o lugar da cena, tipo, foi um lugar que eu ocupo há muitos anos e sempre ocupei, assim, junto com a minha atuação na sala de aula. E hoje, trabalhando mais sozinha, assim, é um lugar que realmente eu vejo como um caminho muito potente, assim, ver o Casa também reforça isso, mas, e ao mesmo tempo, tipo, eu decidi que eu queria realmente, eu percebi o que eu queria fazer da minha vida quando eu assisti um espetáculo de dança de salão chamado Velado, que era, tipo, do Grupo Baila, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é a cidade onde eu venho. E é um espetáculo que fala sobre, tipo, tabus velados, assim, né? Sobre gênero, sexualidade. Mais sobre gênero e sexualidade, não pauta raça, assim, né? Apesar de que a raça está sempre pautada, apesar da gente estar fingindo que não, né? E aí, eu lembro que eu vi duas mulheres dançando no palco, e eu tinha, tipo, 13. Foi no meu aniversário de 14 anos, eu fui assistir esse espetáculo, no dia. E aí eu vi duas mulheres, uma coreografia que era um samba, que era o que eu dançava, e tinha, tipo, seis mulheres dançando, seis duplas de mulheres dançando no palco, assim, tipo, e eu fiquei assim, tipo, mano, não acredito que isso é possível, que pode fazer dança de salão no palco, que tem um espetáculo falando sobre coisas que me contemplam muito, e, enfim, assim, sabe? Tipo, sei lá, dançar com outra mulher é uma coisa que eu já fazia. Tipo, eu sempre dancei com a minha melhor amiga, samba, e a gente mandava muito, a gente regaçava, tá ligado? E aí ver aquilo no palco me fez pensar como uma possibilidade para mim, assim. E aí, enfim, sabe? Pensar que a minha carreira se construiu a partir disso também, por causa daquele momento, sabe? Me faz pensar nessa rede, assim, que é um lugar poderoso, assim. Enfim, gente, a minha fala acho que vem mais como um relato, desabafo, uma partilha também para tentar trazer um outro ponto de vista que eu acho que dialoga, assim, com o que vocês estão trazendo de várias formas também. Enfim, é isso. Lu vai falar?
Não, eu só vou dar um leve toque sobre o nosso tempo, assim. É muito Ai, boa tá. a fala, Camila, bem isso mesmo. E só acho que dá só uma olhadinha no relógio e acho que pra tu fazer uma falinha um pouco mais numa direção de dar uma Tá. concluída, É, assim. beleza. Eu acho que Sem pressa, mas tá. Mas vou encaminhar para o final. Não, essa coisa que Camila traz também na fala dela e que foi levantado no encontro anterior com Léo e com Marlisson, sobre o nosso discurso que ele está sempre posto, né? Tipo, o nosso corpo, quando a gente dança, quando a gente está parado, dançando internamente, a gente está discursando muita coisa já. Eu, enquanto homem branco de barba, cabelo preto, digo uma coisa, enfim. E aí, quando vem, por exemplo, o Carlos, que está com a gente, né? Que vai dançar depois de amanhã, a gente vai dançar lá em Feira de Santana, no Embrega Baile. Amanhã a gente viaja, e o corpo de Carlos em cena diz uma outra coisa. E nós dois juntos dançando em cena diz uma outra coisa. E Carlos dançando com Matheus, que é de pele preta também, diz outra coisa. Enfim, era só para reforçar isso, né? Os discursos que são colocados sem a gente precisar ou ter a intenção de colocar. Tem coisas que estão postas. Não dá para a gente negar que essas coisas existem e achar que todo mundo é igual. A gente é todo mundo um campo de rosas, enfim, né? A gente tem suas peculiaridades, a gente tem as especificidades e tem coisa que a gente precisa mesmo olhar nos mínimos detalhes, que a gente precisa avaliar, que a gente precisa ter algum modo com uma pessoa e a gente ter outro modo com outra pessoa para tentar meio que equalizar os privilégios, tentar equalizar as oportunidades, tentar equalizar todas essas condições. Enfim, é isso. Agradecer mais uma vez a vocês pela troca, dizer para todo mundo que o livro está vindo aí, as pessoas que acompanharem o podcast, depois que já tiver sido lançado o livro, e já tiver lido, venham perguntar coisas. Se não tiver lido ainda, vai ler e vem perguntar coisas também. Vamos conversar, vamos trocar ideias. E é isso aí. Muito, 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 muito obrigado, de verdade. Em meu nome e em nome do coletivo Casa 4. Infelizmente, os meninos não puderam estar aqui hoje, né? Como eu disse, amanhã a gente viaja, então tá uma loucura de organização de tudo. E é isso. maravilha, obrigadão, Alisson. Obrigado a todos presentes. Podemos concluir aí.